Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. O mais fácil é sentar na frente de um grupo e falar o que você sente no momento. Então você diria, enquanto eu estou sentado aqui, minhas mãos estão molhadas, pegajosas, eu posso sentir tremores, há um certo tipo de pânico. Eu estou suando porque estou falando com você. E quanto mais você fala sobre o que realmente existe, mais rapidamente você realmente o transcende e se conecta com as pessoas. Então, as verdades simples, estou tão nervoso, tudo bem ficar nervoso. Você começa a aceitar as coisas como são. Não é que eu deveria ser alguém que fala bem ao público. Não. Apenas fale com o coração completamente honesto e aberto. E então você se conecta com as pessoas e depois de alguns minutos, se você tiver algo a dizer, isso sairá de você. Se você não tem nada a dizer, melhor ter um roteiro para ler. Eu me lembro quando meu ego era muito preso nos meus 20 anos. Mesmo conversando numa sala com 4 ou 5 pessoas, discutindo alguma coisa, eu achava extremamente difícil. Foi para mim quase como falar em público. Então eu estava... E na realidade eu ficava pensando, eu devo dizer algo ou não? E muitas vezes eu não fiz nada. O medo se dissolve quando você começa a fazer o que teme, em vez de pensar nisso. Desde que não o mate. Muitas vezes a resposta é fazer e não pensar sobre fazer. Faça e depois veja. Eu tinha um amigo que vinha me ver regularmente. Bem, alguém viria para um aconselhamento espiritual. Então um dia ele conheceu uma mulher na internet. E então toda semana ele vinha. Ele me dizia que o relacionamento estava ficando cada vez mais profundo. E eu disse, que tipo de relação? Bem, ele disse, bom, estamos conversando um com o outro. E agora eu sinto que estou me apaixonando por essa mulher. E penso nela o tempo todo. Então eu disse, você não está pensando nessa mulher. Você está pensando nisso como uma imagem mental em sua cabeça. De quem é essa mulher? Então ele disse, bem, sim, mas eu sou casado. Devo vê-la? E era realmente uma bagunça. E eu disse, vá, e você deve conhecê-la, eu nem estou mais falando com você sobre isso. Eu disse, vá, encontre, e ele fez. E esse foi o fim do relacionamento. Terminou depois de 1 minuto. Então parei de ver as pessoas individualmente. Esse talvez é um tipo mais óbvio de problema criado pela mente. Mas todos os problemas são realmente criados pelo pensamento inconsciente. Todos os problemas.
Quando isso acaba e você sai do pensamento compulsivo e inconsciente, tudo o que resta é o que quer que seja agora. A situação em que você age ou se abstém de agir. Algumas situações você precisa agir, outras situações não há nada que eu possa fazer agora. Então é um ou o outro. Nenhum dos dois é um problema. Ação ou abstenção de ação. Não há problema nisso. Se for uma emergência, obviamente é necessário uma ação. Outros, onde a ação é possível, a ação acontece. E se não for nada, nada que eu possa fazer, nada acontece. Renda-se, aceite, deixe ir, apenas esteja presente. E mesmo que pareça inaceitável, você precisa ir ainda mais fundo, porque algumas situações parecem inaceitáveis. Se você aceita o inaceitável, você vai mais fundo. Inaceitável significando a morte de um ente querido, sua própria morte se aproximando, a perda do seu precioso carro. Inaceitável. Então você precisa ir muito, muito fundo, porque isso leva a um despertar. E muitas vezes fazer não é mais possível quando a morte se aproxima. Ainda pensar em termos de fazer é um absurdo. Como ainda fazem nos hospitais, onde lhe dão drogas potentes só para você viver. Mais 2 ou 3 meses e sofrer. Ou mesmo 6 meses ou 1 ano. Porque a morte ainda é inaceitável para a mente ocidental, ou em grande medida. Você faz até o fim. Você tem que fazer alguma coisa. Sim, fazer é algo bom, mas chega um momento em que você precisa ser abandonado. Isso é lindo. É aí que a verdadeira realização acontece. Imagino se virá através dessa forma, ou através de algumas das formas que estão aqui. Lugares onde as pessoas aprendem a morrer lindamente. Onde aprendem sobre a velhice, para que não seja apenas algo que as pessoas são colocadas de lado. E apenas esperam que o inaceitável aconteça, enquanto assistem à televisão. Mas verdadeiros lugares de espiritualidade, onde eles usam a grande oportunidade que existe na velhice, quando o corpo começa a se dissolver, a grande oportunidade de despertar. O florescimento da vida poderia ser no momento desses. No estado de entrega, você vê claramente o que precisa ser feito e parte para a ação. Fazendo uma coisa de cada vez e se concentrando em uma coisa de cada vez. Aprenda com a natureza. Veja como todas as coisas se realizam e como o milagre da vida se desenrola sem insatisfação ou infelicidade. É por isso que Jesus disse: olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Se a sua situação geral é satisfatória ou desagradável, separe esse instante e entregue-se ao que é. Eis aqui a lanterna cortando através da neblina. O seu estado de consciência deixa então de ser controlado pelas condições externas. Você não age mais a partir de uma resistência ou de uma reação. Olhe para uma situação específica e pergunte-se: existe alguma coisa que eu possa fazer para mudar essa situação?
Melhorá-la ou me retirar dela? Se houver, você toma a atitude adequada. Não se prenda às 1000 coisas que você vai ter que fazer em algum tempo futuro, mas na única coisa que você pode fazer agora. Isso não significa que você não deva traçar um plano. Planejar talvez seja a única coisa que você possa fazer agora. Mas certifique-se de que você não vai começar a rodar filmes mentais, se projetar no futuro e assim perder o agora. Talvez a atitude que você tomar não dê frutos imediatamente. Até que ela dê, não resista ao que é. Se não houver nada que possa fazer, e você também não puder escapar da situação, use isso para poder ir mais fundo na entrega, mais fundo no agora, mais fundo no ser. Quando entra nessa eterna dimensão do presente, a mudança sempre acontece por caminhos estranhos, sem a necessidade de uma grande quantidade de atitudes da sua parte. A vida se torna proveitosa e cooperativa. Se fatores internos como o medo, a culpa ou a indolência impedem você de tomar uma atitude, eles vão se dissolver na luz da sua presença consciente. Não confunda a entrega com uma atitude do tipo não ligo mais para nada. Essas atitudes estão cheias de negatividade na forma de um ressentimento oculto. Portanto, não se trata de entrega, mas de uma resistência disfarçada. Ao se entregar, dirija sua atenção para dentro, para verificar se existe algum traço de resistência que tenha ficado no seu interior. Fique bem alerta ao fazer isso. Do contrário, um resíduo de resistência pode ter ficado escondido em algum cantinho escuro na forma de um pensamento ou de uma emoção desconhecida. Ouvir um pensamento significa que você está consciente, não só do pensamento, mas também de você mesmo, como uma testemunha daquele pensamento. Isso acontece porque uma nova dimensão da consciência acabou de surgir. Quando você ouve o pensamento, sente uma presença consciente, que é o seu eu interior mais profundo, por trás ou por baixo do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente, porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Quando um pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você também vai sentir brotar lá de dentro uma sutil emanação de alegria, que é a alegria do ser. Não se trata de um estado de transe, nada disso. Se o preço da paz fosse a perda da consciência e o preço da serenidade, uma falta de vitalidade e de vivacidade, então não valeria a pena. É exatamente o oposto. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas, estamos presentes por inteiro. Ao penetrarmos mais profundamente nessa área de mente vazia, como ela às vezes é chamada no Oriente, começamos a perceber o estado de pura consciência. Neste estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo, o mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado a ele. No entanto, não é um estado egoísta e sim generoso. Ele nos transporta para um ponto além do que antes julgávamos ser o nosso eu interior. Essa presença é essencialmente você e, ao mesmo tempo, muito maior do que você. Em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora.
Torna-se consciente do momento. Isso é profundamente gratificante de se fazer. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas sem pensar. Essa é a essência da meditação. Na vida diária é possível pôr isso em prática, dando total atenção a qualquer atividade rotineira, normalmente considerada como apenas um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo, todas as vezes que você subir ou descer as escadas, em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração. Esteja totalmente presente. Ou quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato da água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou então, quando entrar em seu carro, pare por alguns segundos depois que fechar a porta e observe o fluxo da sua respiração. Tome consciência, dê um silencioso, mas poderoso sentido de presença. Para medir sem errar o seu sucesso nessa prática, verifique o grau de paz dentro de você. Portanto, o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos dissociar de nossas mentes. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Um dia, você pode se surpreender sorrindo para a voz dentro da sua cabeça, como sorriria para as travessuras de uma criança. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu interior não depende dela. Se você estivesse no paraíso, sua mente não demoraria a encontrar algum problema. Não se trata, basicamente, de solucionar seus problemas. Trata-se de perceber que não existem problemas, apenas situações com que temos de lidar agora ou deixar de lado e aceitar como uma parte do ser neste momento, até que se transformem ou possam ser negociadas. Os problemas são criados pela mente e precisam de tempo para sobreviver. Eles não conseguem sobreviver na atualidade do agora. Focalize sua atenção no agora e verifique quais são os seus problemas neste exato momento. Não estou obtendo uma resposta porque é impossível termos problemas quando toda a nossa atenção está inteira no agora. Pode ser que haja uma ou outra situação que você precise resolver ou aceitar. Por que transformar isso em problema? Por que transformar tudo em problema? A vida já não é bastante desafiadora do jeito que é? Para que precisamos de problemas? A mente inconscientemente adora problemas porque eles podem ser de vários tipos. Isso é normal e doentio. A palavra problema significa que estamos lidando mentalmente com uma situação, sem que exista um propósito real ou uma possibilidade de agir no momento, e também que estamos inconscientemente fazendo dele uma parte do nosso sentido de eu interior. Ficamos tão sobrecarregados pela nossa situação de vida que perdemos o sentido da vida ou do ser. Ou então vamos carregando na mente o peso insano de uma centena de coisas que iremos fazer ou poderemos ter de fazer no futuro, em vez de focalizarmos a atenção sobre uma coisa que podemos fazer agora. Quando criamos um problema, criamos sofrimento. Por isso é preciso tomar uma decisão simples. Não importa o que aconteça, não vou criar mais sofrimento nem problemas para mim. É uma escolha simples, mas radical. Ninguém faz uma escolha dessa a menos que esteja verdadeiramente sufocado pelo sofrimento. E não se consegue levar esse tipo de decisão adiante a não ser acessando o poder do agora. Se não criar mais sofrimento para si mesmo, você não criará também para os outros. Deixará assim de contaminar nosso lindo planeta, seu próprio espaço interior e a psique humana coletiva com a negatividade da criação de problemas.
se alguma vez esteve numa situação de emergência, de vida ou morte, saberá que isso não foi um problema. A mente não teve tempo para se distrair e transformar a situação em problema. Numa emergência de verdade, a mente para. Ficamos absolutamente presentes no agora, e algo infinitamente mais poderoso passa a dominar. Essa é a razão pela qual existem inúmeros relatos de pessoas comuns que, de uma hora para outra, tornam-se capazes de façanhas incrivelmente corajosas. Numa situação de emergência, ou você sobrevive ou morre. Em nenhum dos casos existe um problema. Algumas pessoas ficam furiosas quando me ouvem dizer que os problemas são ilusões. É que estou ameaçando afastar delas a imagem que têm de si próprias. Elas investiram muito tempo num falso sentido de eu interior. Durante muitos anos, definiram inconscientemente suas identidades de acordo com os problemas que tiveram. Quem seriam sem eles? Uma grande porção do que as pessoas dizem, pensam ou fazem é, na verdade, motivada pelo medo, que está sempre ligado ao foco no futuro e a se estar fora do contato com o agora. Se não existirem problemas no agora, não existirá o medo. Caso apareça uma situação com a qual você precise lidar agora, a sua ação vai ser clara e objetiva, se conseguir perceber o momento presente. Tem muito mais chances de dar certo. Não será uma reação vinda do condicionamento da sua mente no passado, mas sim uma resposta intuitiva à situação. Em situações em que a mente teria reagido, você vai achar mais eficaz não fazer nada. Fique só centrado no agora. O modelo da consciência condicionada pelo tempo está profundamente enraizado na psique humana. Mas o que estamos fazendo aqui é parte de uma profunda mudança que está se transformando na consciência coletiva do planeta. E ainda mais, o despertar da consciência dissociada do sonho da matéria, da forma e da separação. O fim do tempo. Estamos rompendo com padrões mentais que dominaram a vida humana por eras. Padrões mentais que criaram um sofrimento inimaginável em larga escala. Não estou empregando a palavra demônio. É mais útil chamar de inconsciência ou insanidade. É uma questão de perspectiva. O que fazer, o fazer e o acontecer são, na verdade, um processo único. Como somos únicos e formamos um todo com a consciência, não podemos separar os dois. Mas não há uma garantia absoluta de que os seres humanos vão conseguir. O processo não é inevitável nem automático. Nossa cooperação é uma parte essencial do processo. Independentemente de como você o veja, trata-se de um importante salto na evolução da consciência, assim como a nossa única chance de sobreviver como raça. As coisas são como são. Observe como a mente julga continuamente o comportamento, atribuindo nome às coisas. Entenda esse processo, cria sofrimento e infelicidade. Ao observarmos o mecanismo da mente, escapamos dos padrões de resistência e poderão, então, permitir que o momento atual exista. Isso dará a você uma prova do estado de liberdade interior, o estado da verdadeira paz interior. Veja então o que acontece e parta para a ação, caso seja necessário ou possível. Aceite, depois haja. O que quer que o momento atual contenha, aceite-o como uma escolha sua. Trabalhe sempre com ele e não contra. Torne-o um amigo e aliado, não seu inimigo. Isso transformará toda a sua vida como por um milagre. Enquanto não somos capazes de acessar o poder do agora, vamos acumulando resíduos de sofrimento emocional. Esses resíduos se misturam ao sofrimento do passado e se alojam em nossa mente e em nosso corpo. Isso inclui o sofrimento vivido em nossa infância, causado pela falta de compreensão do mundo em que nascemos. Todo esse sofrimento cria um campo de energia negativa que ocupa a mente e o corpo. Se olharmos para ele como uma entidade invisível, com características próprias, estaremos chegando bem perto da verdade.
é o sofrimento emocional do corpo. Apresenta-se sobre duas modalidades, inativo e ativo. O sofrimento pode ficar inativo 90% do tempo ou 100% ativado em alguém profundamente infeliz. Algumas pessoas atravessam a vida quase que inteiramente tomadas pelo sofrimento, enquanto outras passam por ele em algumas situações que envolvem relações familiares e amorosas, lesões físicas ou emocionais, perdas do passado, abandono e etc. Qualquer coisa pode ativá-lo, especialmente se encontrar ressonância em um padrão de sofrimento do passado. Quando o sofrimento está pronto para despertar do estágio inativo, até mesmo uma observação inocente, feita por um amigo ou um pensamento, é capaz de ativá-lo. Alguns sofrimentos são irritantes, mas inofensivos, como é o caso de uma criança que não para de chorar. Outros são monstros destrutivos e mórbidos, verdadeiros demônios. Alguns são fisicamente violentos, outros emocionalmente violentos. Eles podem atacar tanto as pessoas à nossa volta, quanto a nós mesmos, seus hospedeiros. Os pensamentos e sentimentos relativos à nossa vida tornam-se, então, profundamente negativos e autodestrutivos. Doenças e acidentes frequentemente acontecem desse modo. Alguns sofrimentos podem até levar uma pessoa ao suicídio. Às vezes levamos um choque ao descobrir uma faceta detestável em alguém que pensávamos conhecer bem. Entretanto, é mais importante observar essa situação em nós mesmos do que nos outros. Preste atenção a qualquer sinal de infelicidade em você, qualquer que seja a forma, pois talvez seja o despertar do sofrimento. Ele pode se manifestar como uma irritação, um sinal de impaciência, um ar sombrio, um desejo de se ferir, sentimentos de raiva, ira, depressão ou uma necessidade de criar algum tipo de problema em seus relacionamentos. Agarre o sinal no momento em que ele despertar de seu estágio inativo. O sofrimento deseja sobreviver, mas para isso precisa conseguir que nos identifiquemos inconscientemente com ele. Portanto, quando o sofrimento toma conta de nós, cria uma situação em nossas vidas que reflete a própria frequência de energia da qual ele se alimenta. Sofrimento só se alimenta de sofrimento. Não se consegue alimentar de alegria. Acha indigesta. Quando o sofrimento nos domina, faz com que desejemos ter mais sofrimento. Passamos a ser vítimas ou perpetradores. Queremos infligir sofrimento ou senti-lo ou ambos. Na verdade, não há muita diferença entre os dois. É claro que não temos consciência disso e afirmamos que não queremos sofrer. Mas preste bem atenção e verá que o seu pensamento e o seu comportamento estão programados para continuar com o sofrimento, tanto para você quanto para os outros. Se você estivesse consciente disso, o padrão iria se desfazer. Porque desejar mais sofrimento é uma insanidade, e ninguém é insano conscientemente. O sofrimento, a sombra escura projetada pelo ego, tem medo da luz da nossa consciência, teme ser descoberto, sobrevive graças à nossa identificação consciente com ele, assim como do medo inconsciente de enfrentarmos o sofrimento que vive dentro de nós. Mas se não o enfrentarmos, se não direcionarmos a luz da nossa consciência sobre o sofrimento, seremos forçados a revivê-lo. O sofrimento pode nos parecer um monstro perigoso, mas eu lhe garanto que se trata de um fantasma frágil. Ele não pode prevalecer sobre o poder da nossa presença. Alguns ensinamentos espirituais dizem que todo sofrimento é, em última análise, uma ilusão. E isso é verdade. A questão é se isso é uma verdade para você. Acreditar simplesmente não transforma nada em verdade. Você quer sofrer para o resto da vida e permanecer dizendo que é uma ilusão? Será que essa atitude livra você do sofrimento? O que nos interessa aqui é o que podemos fazer para vivenciar essa verdade, ou seja, torná-la real em nossas vidas.
Portanto, o sofrimento não quer que nós o observemos diretamente e vejamos o que ele realmente é. No momento em que o observarmos, sentimos seu campo energético dentro de nós e desfazemos nossa identificação com ele. Nesse momento surge uma nova dimensão da consciência. Chamo isso presença. Passamos a ser testemunhas ou observadores do sofrimento. Isso significa que ele não pode mais nos usar, fingindo ser o nosso eu interior. Então, não temos mais como alimentá-lo. Aqui está a nossa mais profunda força interior. Acabamos de acessar o poder do agora. Se você acha que estamos fazendo algo aqui, como realizar uma meditação, isso pode se tornar um grande obstáculo para realmente entrar no estado de meditação. A noção de que você está fazendo algo, como responder e-mails ou arrumar pratos, e depois fazer a meditação, transforma cada ação em um objetivo a ser alcançado para finalizar e atingir o objetivo. Portanto, perseverar na meditação é visto como uma questão de tempo. No entanto, não podemos fazer nada sem tempo. O estado comum de consciência está sempre envolvido no tempo, inseparável dele. No entanto, existe uma dimensão mais profunda. No entanto, há uma dimensão mais profunda dentro de você que poderia ser chamada de atemporal. Mas enquanto você estiver fazendo algo para chegar a esse estado atemporal, isso se torna um paradoxo. Você não pode usar o tempo para alcançar o atemporal, porque você não precisa chegar lá. Ele já está dentro de você. Você só precisa perceber que ele está lá e deixar de lado todos os sinais de fazer. Tudo o que você precisa fazer é se conscientizar, não como uma atividade de fazer, mas como um estado de alerta. Agora compreenda que há uma dimensão mais profunda em você, mais profunda do que o físico que você percebe através dos seus sentidos, mais profunda do que o pensamento e mais profunda do que as emoções e camadas emocionais. Nesse lugar, eu ainda não consigo sentir alguém pensando que se tornou ciente de que você se tornou consciente do ser de si mesmo, consciente de sua própria presença. O pensamento não o ajuda aqui. Na verdade, o impede de cair no centro do seu ser, para que você possa se permitir parar de pensar ou tentar descobrir algo. Tome consciência de que agora você está consciente. Na lacuna entre dois pensamentos há um espaço ou uma amplidão, e nessa amplidão, nesse espaço, você está consciente. Você está consciente sem qualquer conteúdo específico. Você está consciente da consciência, daquilo que é anterior a todo o conteúdo, mas não separado dele. É mais profundo que todo o conteúdo, mas não está separado de todo o conteúdo da sua mente. Tudo que você está ciente, desde as percepções sensoriais até os pensamentos e emoções, em muitos casos, não apenas está ciente, mas também identificado com eles. Você deriva seu senso de identidade dessas coisas, das situações das quais você está ciente, através das suas percepções sensoriais e das interpretações mentais e reflexões emocionais. Compõe o conteúdo de sua consciência e isso compõe o que você chama de sua vida. Essa é a minha vida. E você tenta descobrir sua vida pensando sobre ela.
Há um lugar para isso também, sim, se isso é tudo o que há na sua vida. No entanto, você pode usar uma das minhas analogias favoritas. Você é como uma onda ou ondulação na superfície do oceano, que não percebe que não é apenas uma onda ou ondulação na superfície do oceano. Você está rodeado por outras ondas ou ondulações, mas essa onda não se dá conta de que é também, e mais fundamentalmente, o oceano inteiro. E de forma estranha e temporária, é uma manifestação de todo o oceano. Alguém me disse uma vez, eu acredito que foi Alan Watts, algo como: você é algo que o universo está fazendo. Da mesma forma que a onda é algo que o oceano está fazendo, você é algo que o universo está fazendo ou sendo. Se você puder perceber isso, em vez de apenas pensar: essa é uma ideia interessante. Deixe-me pensar que eu sou algo que o universo está fazendo. Assim como a onda é algo que o oceano está fazendo, você pode começar a refletir sobre isso. E é uma maneira de ter algumas ideias relacionadas. A mente pode reagir de diferentes formas. Pode dizer: bem, isso pode ser verdade, e pode não ser verdade. Ou a mente pode dizer: isso não faz sentido para mim. Ou, eu não tenho nem ideia do que ele está falando. Agora, como acontece com todas as declarações que apontam para dimensões espirituais, elas são apenas indicadores e devem ser usadas como postes de sinalização. Portanto, se você puder experimentar um pouco, ou ter um vislumbre experimental do que isso significa, talvez você possa fazer isso visualizando. Apenas você mesmo, como uma onda ou ondulação na superfície do universo, a superfície do oceano, para manter a analogia. Permita-se cair no centro do seu ser, no espaço entre dois pensamentos, e perceba seu ser essencial. Eu não sou um conteúdo particular como tal, mas você se sente conectado a algo ilimitado, atemporal, vasto e profundo. Você não está apenas conectado a ele, você é uma extensão dele, uma expressão inseparável dele. Você tem que ter a coragem de experimentar isso. Perceber que a coragem de entrar no reino, de não saber nada e não ser nenhum corpo em particular, essa é a experiência mais bonita, se você quiser chamá-la assim, mais profunda do que experimentar a mais bela percepção, a mais libertadora percepção de que você não é apenas essa pessoinha que é como o breve momento passageiro que aparece e depois desaparece. Aquele era você, aqui era eu, Então, todo ser humano é a breve centelha de luz momentânea que nasce e morre. O que falaria, pois, era isso? Sim, por todo o planeta, novas faíscas sobre consciência são seres humanos agora, nesse exato momento. Novas faíscas estão surgindo e agora outras faíscas se apagam, e cada faísca tem um nome que dá a impressão de que é algo permanente ali. Bem, essa faísca se origina no fogo central, na consciência central. Cada centelha é uma manifestação disso e volta para lá. Então, o mais libertador é você se conscientizar de que há mais em você do que a pessoa com quem você está conectado, com essa profundidade dentro de você, que é o universo.
Não apenas o sentido percebido do universo nas galáxias e assim por diante, mas essencialmente algo mais profundo que está por trás no sentido do universo percebido. Mas, como eu disse, você precisa ter a coragem de entrar no desconhecido, ficar confortável em não saber nada, não se preocupar com todas as coisas que você sabe. Quando precisar delas, você ainda pode usá-las, mas para saber quem você é essencialmente, você precisa ficar confortável em não saber nada. Ficar confortável em não saber quem você é conceitualmente. Ficar confortável em ser ignorante, por assim dizer. E então algo que não pode ser conhecido surge. Você não pode saber porque é a fonte de todo o conhecimento. Mas todo conhecimento simplesmente se origina. Você não pode saber, mas ele se conhece através de você. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.